Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num estudo visual sobre um conceito que é super antigo, mas que não poderia ser mais atual. O que realmente significa viver pela fé? A nossa ideia aqui é tirar aquela aura mística desse tema e tentar entender de um jeito bem prático como essa força invisível funciona no nosso dia a dia. É muito bom ter vocês acompanhando a gente nessa jornada. Sabe aquela metáfora absolutamente genial que apareceu no nosso material de estudo? A fé é como o Wi-Fi, invisível, mas com poder para conectar você ao que precisa. É a imagem perfeita, não é? Pensa bem, ninguém fica vendo as ondas de Wi-Fi passeando pela sala, mas todo mundo sente o desespero na mesma hora quando a conexão cai. Sem a rede, os nossos aparelhos, por mais caros e avançados que sejam, não servem para muita coisa. A fé é exatamente isso. Uma rede invisível, mas totalmente indispensável para manter o nosso relacionamento com o divino. Caiu o sinal? A conexão espiritual simplesmente para. E para a gente organizar bem as ideias hoje, o nosso roteiro está dividido em 5 passos bem rápidos e lógicos. A natureza da fé, o problema dos sinais, dúvida e sentimentos, a fé de Jesus e, para fechar com chave de ouro, fortalecendo a confiança. Vamos lá? Então, começando logo pelo começo. A natureza da fé. A gente precisa construir um alicerce bem firme antes de tentar desmistificar os erros comuns sobre esse assunto. Hebreus 11, versículo 1 vai direto ao ponto e traz uma definição quase cirúrgica. A fé é a certeza e a convicção de coisas que a gente não vê. Mas olha só o grande divisor de águas que os textos originais apontam pra gente. A fé não é algo que a gente fabrica. Não é ficar fazendo uma ginástica mental gigante para tentar acreditar no impossível na marra. O livro de Efésios lembra a gente de que a fé, na verdade, um dom, um presente de Deus. É uma medida que já foi distribuída para cada um. Ou seja, a gente só consegue confiar de verdade porque já existe algo divino operando aí dentro. E com essa base pronta, a gente esbarra no nosso segundo ponto, que é um obstáculo clássico da humanidade: o problema dos sinais. A gente tem aqui um contraste que explica muita coisa. De um lado, a gente tem aquela fé baseada em sinais. É muito comum o pessoal pensar, se o Mar Vermelho se abrisse na minha frente hoje, aí sim eu acreditaria para valer. É aquela crença que o tempo todo exige um espetáculo de fogos de artifício, sabe? Só que a história está cansada de mostrar que quem viu os maiores milagres, lá no passado, falhou feio logo depois. Do outro lado, a gente tem a fé baseada na palavra. Essa sim é forte. Para nós hoje, que temos milhares de anos de história documentada, a nossa força não vem de exigir que o mar se abra amanhã de manhã, mas sim de confiar nas evidências sólidas que foram deixadas ao longo dos séculos. O relato de Marcos traz uma cena incrível para ilustrar isso. Quando a liderança religiosa exigiu que Jesus fizesse um sinal vindo do céu, ele nem tentou debater. Ele só suspirou profundamente. Sabe aquele suspiro pesado de quem está exausto diante de tanta desconfiança? Pois é. Ficar exigindo prova o tempo todo faz a gente perder completamente o foco da renovação que importa, que é espiritual. A autora Ellen White comenta isso nos textos de apoio de forma brilhante. Nenhuma prova externa resolve o problema de um coração que está trancado por dentro. Deus já deu motivos de sobra para a gente crer. O segredo é focar nisso, em vez de ficar exigindo shows de mágica que só alimentam o nosso próprio ceticismo. Isso leva a gente direto para a terceira parte: dúvida e sentimentos. Afinal, quando não tem milagre grandioso acontecendo e aquela emoção gostosa esfria, o que é que sobra? Imagina o desespero daquele pai no capítulo 9 de Marcos. No auge da agonia, vendo o filho sofrer, ele grita: "Eu creio, mas ajude-me na minha falta de fé." Ele não tenta colocar uma máscara de super-herói espiritual. Ele manda real. E a lição libertadora aqui é que a dúvida não é o fim da linha. Na verdade, ela é o começo de uma conversa sincera com o divino. Deus não despreza a nossa razão nem a nossa vulnerabilidade. A fé e a dúvida podem perfeitamente sentar juntas no banco da mesma oração, desde que a escolha final seja pedir socorro para quem pode ajudar. Isso aqui é crucial, pessoal. Fé não é sentimento. Muita gente entra em parafuso buscando uma empolgação que não acaba nunca, achando que se não estiver sentindo arrepios o tempo todo é porque a fé acabou. Mas vamos combinar, os sentimentos são péssimos guias para qualquer coisa na vida, especialmente na religião. O texto deixa claríssimo que a fé é uma decisão ativa, é bater o martelo e escolher confiar em Deus, não só num dia ensolarado na praia, mas no meio do furacão. A fé de verdade continua funcionando mesmo quando o tanque das nossas emoções está completamente vazio. Bom, até agora a gente falou da nossa fé, a fé humana, que é falha e vive tropeçando.
Agora a gente vai subir um degrau e entrar no nosso quarto ponto: a fé de Jesus. O nosso material traz um resgate histórico muito bacana dos anos 1890, dentro do movimento adventista do sétimo dia. Nessa época, rolou uma virada de chave, uma consolidação em torno do texto de Apocalipse 14, versículo 12, que fala das pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que ficou muito claro ali é que a lei de Deus e o evangelho nunca foram inimigos. Na verdade, eles andam de mãos dadas o tempo todo. A ideia de ser salvo pela fé começou a ser entendida em total harmonia com uma vida de obediência sincera. Mas na prática, qual é a diferença entre ter fé em Jesus e ter a fé de Jesus? Parece só uma letrinha, mas é um detalhe que muda o jogo todo. Ter a fé de Jesus significa imitar quem Ele é de verdade e ter uma experiência viva. É deixar Ele literalmente habitar no coração, a ponto de a fé perfeita que Ele tem se tornar o nosso alicerce. Porque vamos ser sinceros, a nossa confiança vai falhar uma hora ou outra. E quando isso acontecer, é a fé dele, que é inabalável, trabalhando dentro de nós, que vai segurar a barra. É colocar Cristo no centro de absolutamente tudo que a gente faz. E já que a gente viu que a fé de Cristo é o ideal perfeito, chegamos na nossa quinta e última parte: fortalecendo a confiança. Como a gente faz isso virar realidade na nossa rotina? Como a gente sabe, uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda pode mover montanhas, mas ela precisa ser regada, né? Os nossos textos de estudo dão um passo a passo bem prático. Passo 1, estudo da Bíblia todo dia. Paulo já dizia lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra. Passo 2, oração fervorosa. É aquela oração onde a gente joga o ego fora e pede ajuda de verdade. E passo 3, cooperação ativa com o Espírito Santo. Porque não dá para ficar só sentado no sofá esperando cair do céu. É um trabalho em equipe diário para arrancar o mato da dúvida e regar a confiança. E para encerrar a nossa análise, a gente deixa vocês com esse paradoxo que é simplesmente incrível, escrito por Ellen G. White. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e, na realidade, mais invencível do que a alma que sente sua constante presença. Pensa no impacto disso. O momento em que a gente se sente mais fraco, mais no fundo do poço, reconhecendo que não dá para fazer nada sozinho, é exatamente a nossa maior oportunidade de virar invencível. E a grande pergunta que fica para todo mundo hoje é essa: será que a sua aparente falta de forças não tem sido, na verdade, o convite perfeito para você parar de tentar resolver tudo e deixar o Wi-Fi da fé divina assumir o controle de uma vez por todas? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. A gente se vê na próxima.